Boa noite, meus irmãos e irmãs, graças e paz. Motivo de gratidão poder retornar a essa casa, rever alguns irmãos, rever o reverendo Flauber, muito querido nosso, de muita estima. Não sei se a sua esposa está, mas manda um abraço para ela, um abraço nosso. Para ela esteve conosco domingo passado lá, avisando em relação ao curso, e que nós nos alegramos em estar aqui. E nesta noite nos alegramos ainda mais em poder glorificar o nome do Senhor e agradecer por 12 anos que o Senhor tem sustentado essa UMP tão querida, tão amada. E em especial também queríamos parabenizar os adolescentes, já que hoje nós também comemoramos o dia do adolescente presbiteriano. Queria trazer o abraço da quarta igreja, do conselho. Nós estamos com a representatividade aqui nessa noite, né? A quarta igreja que está aqui, uma parte dela. E nós vamos meditar na palavra do Senhor. O tema que nos foi proposto, queria convidar os irmãos a abrir a sua Bíblia no Evangelho escrito por Mateus, capítulo de número 5. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5. Texto que nos foi designado, versículo de número 9. Apenas esse versículo, nós vamos meditar nesse texto. Saúde também aqueles que nos acompanham, por meio da transmissão desse culto, que aí onde você esteja, você também possa abrir a sua Bíblia nesse texto. Evangelho escrito por Mateus, capítulo 5, apenas o versículo de número 9. Todos encontraram? Amém. Nos diz assim, meus irmãos, a palavra do Senhor. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos orar mais uma vez, feche os olhos, curve sua cabeça por um momento. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a tua fidelidade. Louvamos, ó Deus, porque certamente todos nós que aqui estamos, poderíamos exalar nessa noite a tua fidelidade, e contemplar a beleza da tua glória sendo derramada sobre cada um de nós. Certamente até aqui nos ajudou o Senhor. Seja conosco, ó Deus, que haja total reverência à tua santa palavra, à tua santa lei, que nós possamos ouvir a tua voz, que o teu nome seja glorificado acima de todo nome e que a tua igreja seja edificada nesta noite. É o que nós te pedimos e por tudo mais te agradecemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Você já se perguntou o que Deus requer de você? O que Deus requer da igreja? O que Deus requer de nós? Nós estamos diante de um texto que é por demais conhecido de todos nós, do conhecido Sermão da Montanha, pregado pelo maior dos pregadores, maior de todos os pregadores já conhecidos, que já pisou sobre a face da terra. Um sermão que nos adverte como nós devemos andar nessa vida como peregrinos e forasteiros. Como nós devemos ter atitudes, palavras, desejos, pensamentos em todos os dias da nossa peregrinação. O que Deus requer de nós? No texto em apreço, a perícope que nós acabamos de ler, traz um pequeno detalhe desse grande detalhe daquilo que João Calvino vai chamar de o teatro de Deus, da qual nós estamos inseridos como meros atores, que glorificam ao ator principal, que é Cristo Jesus. Nos encontramos no sétimo ou na sétima e mais conhecida bem-aventurança descrita nesse sermão. Nos encontramos em uma advertência, não de um homem qualquer, mas do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está diante de nós, meus irmãos, uma das muitas características de alguém regenerado, de alguém que foi alcançado por Deus,
de alguém que foi resgatado do lamaçal do pecado e transportado para o reino do Filho do seu amor. Está diante de nós um texto que não é um conselho. Jesus não diz o seguinte: olha, quando for necessário, quando você puder, quando der para você realizar, seja pacífico. Não, é uma exortação de Cristo. E toda exortação de Cristo deve nos chamar a atenção para contemplarmos a nossa maneira de viver nesta terra. O texto começa dizendo, bem-aventurado, que é a palavra grega makarios, é alguém que é plenamente feliz. Alguém que não somente é feliz momentaneamente, mas é alguém que transmite a felicidade em sua vida, em todo o seu dia a dia. É alguém que, por meio das suas palavras, por meio da sua presença, ele transmite paz naquele ambiente em que ele se encontra. O texto começa nos advertindo, bem-aventurado. Alguém que não somente transmite alegria, mas alguém que é alegre. Alguém que é feliz. Em uma sociedade que procura a felicidade em tantas coisas, nós encontramos nesse texto sagrado um caminho a trilhar de como nós podemos ser felizes. Sim, meus irmãos, é possível ser feliz aqui nessa terra. Ainda que nós não sejamos plenamente felizes, mas é possível sim termos uma vida de felicidade. E essa felicidade não é encontrada em nenhuma outra pessoa. Essa felicidade não é encontrada em nenhuma outra circunstância. Essa felicidade ela é encontrada única e exclusivamente na pessoa e na obra do bendito, do amado da nossa alma. Não haverá curso, não haverá salário, não haverá sobrenome, muito menos conta bancária que irá trazer a felicidade que nós encontramos somente em Jesus. E eu queria tratar nessa noite sobre esse texto. Bem-aventurados os pacificadores. Mas o que seria um pacificador? O que seria uma pessoa bem-aventurada? É interessante porque a palavra pacificador no grego traz a ideia de alguém que promove a paz. Ou seja, um regenerado de verdade, ele não somente é alegre, mas ele transmite alegria, porque ele transmite a paz. Ele transmite a unidade. Ele transmite a união. E é interessante o fato de que o Dr. Martin Lloyd-Jones, em seu comentário das bem-aventuranças, ele diz o seguinte: a grande necessidade do mundo é de um grande número de pacificadores. Essa é certamente a necessidade do mundo à nossa volta. Se você contemplou com seus olhos a tristeza que foi a abertura dos Jogos Olímpicos e que tem sido compartilhada nas mídias sociais, a blasfêmia contra o nome de Cristo Jesus. Você pode notar que aquela alegria é algo passageiro, que ficou ali naquele exato momento, mas que logo depois irá passar. Entretanto, aquele que nasceu de novo, aquele que foi alcançado por Cristo, aquele que foi alcançado pela graça de Cristo Jesus, inevitavelmente, perceba, ainda que nós venhamos a enfrentar dias difíceis, nós iremos enfrentar alegremente, porque a nossa alegria não é momentânea, a nossa alegria não é passageira, a nossa alegria não depende das circunstâncias, a nossa alegria depende de Cristo. A nossa bem-aventurança se encontra em Cristo, porque em primeiro lugar, Ele trouxe a paz que antes havia sido quebrada por causa do pecado. Perceba, meus irmãos e irmãs, que nós não podemos transmitir aquilo que nós não temos. E só transmite paz quem tem paz. Essa é uma das interpretações desse texto. Bem-aventurados os
bem-aventurados pacificadores, aqueles que alcançaram paz com Deus, por meio de Jesus Cristo. E aí vem a segunda interpretação. Bem-aventurados pacificadores, primeiro porque eles encontraram paz em Deus por Cristo Jesus, e eles transmitem paz aonde quer que eles estejam. Uma coisa está interligada à outra. Nós só transmitimos a paz porque, antes de mais nada, nós fomos alcançados pela paz. E aí é inevitável a aplicação dessa segunda interpretação para as nossas vidas. Ok, pastor, entendi que, em primeiro lugar, eu preciso encontrar a paz com Deus. E essa paz, por intermédio de Jesus Cristo, eu entendi e compreendi. Mas como isso se aplica à minha vida no cotidiano? Em primeiro lugar, a primeira característica de alguém que foi regenerado, de alguém que é um pacificador. Ele não transmite a discórdia. Um pacificador é um tipo de pessoa que não traz confusão, que não se alegra com a divisão, que quando ele chega, ele promove a união. Jesus nos exorta a, em nossa caminhada cristã sobre a face da terra, transmitir a união, a unidade, e não minar a discórdia, não minar a intriga, a inveja, a dissolução, a divisão. Entretanto, nós precisamos compreender esse ponto nessa noite, só transmite a paz àquele que, em primeiro lugar, é humilde de espírito. Uma bem-aventurança está interligada à outra. Olha o que o texto nos diz, o versículo de número 3 até o versículo de número 8. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ninguém entrará no céu por orgulho, mas por reconhecimento de que depende de outro para perdão dos seus pecados. É isso que significa ser humilde de espírito. É alguém que depende de Cristo Jesus. E é por meio de Cristo Jesus que se entra nos céus. Segundo lugar, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão... Você percebe que está interligado uma coisa com a outra. Em primeiro lugar, os humildes, que dependem de Cristo. Em segundo lugar, os que choram pelos seus pecados. Porque ao olharmos para nós mesmos, chegaremos à conclusão que nós somos incompetentes para chegar diante de um Deus santo. Deus é santo. Nós acabamos de louvar aqui nessa noite. O profeta Isaías, no capítulo 6, vai dizer algo aterrazador ao nosso coração, que deve nos trazer terror. Isaías diz que contemplou a glória de Deus. E os serafins que cantavam dia e noite: Santo, Santo, Santo. Você consegue imaginar essa cena? Abacuque vai dizer que Deus é tão puro de olhos que não pode contemplar a aparência do mal. João, em Apocalipse, os irmãos já viram série de estudos em Apocalipse aqui, que eu fiquei sabendo. Lá na quarta nós também tivemos. No capítulo 20, João diz que o trono branco estava no meio, da qual fugiram os céus, a terra e o mar. De tão terrível que é a glória de Deus, a santidade de Deus. Deus é santo. E ninguém impuro pode chegar até a presença de um Deus santo. É por isso que não há outro caminho, não há outra verdade, não há outra vida. Só em Cristo. Os reformadores do século XVI afirmaram: um dos solos Cristos. Porque não há outro pelo qual importa que sejamos salvos.
Nós somos pecadores. Como pecadores podem chegar diante de um Deus santo? Cristo. Aprove a Deus, antes da existência do mundo, enviar o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Por isso que bem-aventurados os que choram. Que contradição pela razão. Como nós podemos nos alegrar com a nossa tristeza? Porque não depende de nós, depende dele. É por isso que nós somos felizes, alegres, satisfeitos em Deus, porque aprove a Deus enviar o seu Filho para perdão dos nossos pecados. John Piper chega a afirmar que Deus é mais glorificado em nós quando nós somos mais satisfeitos nele. Por isso que nós somos bem-aventurados quando nós choramos pelos nossos pecados, nos humilhamos. Deixe-me abrir um primeiro parênteses nessa mensagem, nessa noite. Responda a você. Qual foi a última vez que você chorou pelos seus pecados? Eu não estou falando da liturgia do culto, em que nós temos um momento de confissão e de contrição. Eu estou me referindo à sua vida diária, semanal. Parece, meus irmãos, que nós temos nos esquecido desse fato, desse ponto. Nós precisamos diariamente nos humilharmos diante da potente mão de Deus. Precisamos diariamente confessar os nossos pecados. Precisamos diariamente relembrarmos que nós precisamos chorar diante do Senhor. Só promove a paz quem reconhece que é pecador. Terceiro lugar, versículo de número 5. Bem-aventurados os, porque herdarão a terra. Quando nós somos humildes de espírito, quando nós reconhecemos os nossos pecados, não há como ser orgulhoso e altivo. A Bíblia é como um espelho que mostra os nossos defeitos e aí nos torna pessoas mansas. Por isso que só promove a paz quem é manso, que ele traz a união, que ele luta pela unidade e não pela divisão. Só promove a paz quem tem fome e sede de justiça. Porque serão fartos. Perceba, meus irmãos, que o caminhar do cristão, ele nunca será fácil. O próprio Cristo nos disse o seguinte: no mundo tereis aflições, mas tende, eu venci. E é essa vitória que nos traz a esperança. E é essa vitória que nos traz consolo. E é a vitória de Cristo que faz com que nós venhamos a galgar a nossa trajetória cristã, da qual a UMP chegou até aqui, não por mérito dos jovens, mas por causa dele. Nós estamos aqui não por causa de nós, mas apesar de nós, é por causa dele. Nós temos as bem-aventuranças, não porque nós estamos cumprindo elas, mas porque ele cumpriu e nós devemos segui-lo. Nada depende, perceba isso e guarde isso no seu coração, nada depende de nós, tudo depende de Deus. Você e eu não somos bem-aventurados porque nós cumprimos à risca isso aqui, nós somos bem-aventurados porque Cristo cumpriu isso aqui. Ele foi humilde, ele foi manso, fome e sede de justiça, ele foi misericordioso. Só promove a paz os misericordiosos, os limpos de coração. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos e irmãs?
é que a igreja é a única instituição sobre a face da terra que deveria promover a paz. Porque a igreja é a única instituição comprada pelo sangue de Cristo. Sim ou não? Mas via de regra o que acontece? Somos o único exército que deixamos para trás os nossos soldados feridos morrerem no campo de batalha. Deixe-me repetir. A igreja é a única instituição que deveria promover a paz. Mas, via de regra, a igreja é o único exército que deixa para trás os soldados feridos para morrerem no campo de batalha. Se não, vejamos. Você conhece algum crente bicudo que não consegue olhar no olho de um irmão? Esse não promove a paz. Esse não é bem-aventurado, não é um pacificador. Você conhece igrejas divididas, sociedades internas egoístas, meu evento, minha sociedade, minha programação. Meus irmãos, vamos parar com isso. Nós estamos caminhando para um único céu e uma nova terra. Não serão dois céus. Os crentes bicudos vão se separar. Não! Precisamos deixar de picuinha. Precisamos deixar de intrigas. Mas devemos regozijar com a unidade. Nós somos embaixadores do reino de Deus. Do reino dos céus. Nós somos embaixadores da paz. E essa paz deve ser vista em nosso meio. Através das nossas vidas, das nossas palavras, dos nossos pensamentos, das nossas atitudes. Um pacificador não se alegra com a intriga, mas se regozija com a unidade. Sabe aquele tipo de pessoa, quando chega ele une, ele liga a igreja. Ele transmite paz. Sabe aquele tipo de pessoa que quando ele chega você diz, finalmente fulano chegou, que paz. Mas o contrário, o oposto também é válido. Aquele tipo de pessoa que quando chega você diz, misericórdia, de novo. Você já vê de longe, não é? Lá vem, tu viu quem vem ali? Meu Deus do céu, vamos embora. O pacificador, preste atenção, não aponta o dedo para o erro dos outros, porque ele também erra. O pacificador estende a mão, porque ele é humilde de espírito, reconhece o seu erro também. Um pacificador se coloca no lugar do outro. Um pacificador chora com os que e se alegra com os que se alegra. Um pacificador, ele se coloca no lugar do outro. Um pacificador transmite o evangelho diante dos nossos olhos. Nós ouvimos a pregação do evangelho, mas um pacificador, ele transmite o evangelho quando nós vemos a sua vida. Moody dizia o seguinte: 99% das pessoas irão ler a sua vida. 1% das pessoas irão ler a sua Bíblia. O que é que ele quis dizer com isso? Quando nós fazemos um avanço missionário e entregamos um panfleto, aquelas pessoas que recebem um panfleto irão ler a sua vida antes de ler aquele panfleto. O ditado popular é o seguinte: diga-me com quem tu andas. Quem é você? O que Deus requer de nós? Sabe o que Deus requer de nós? Paz. Um pacificador transmite paz, união e alegria. A Bíblia diz que a boca fala do que está cheio? Coração.
Segunda característica de um pacificador. Um pacificador, ele perdoa. Por que um pacificador perdoa? Porque ele foi perdoado. Um pacificador ama. Por que ele ama? Foi amado. Estão aprendendo a lição. Um pacificador cuida. Por que ele cuida? Porque ele é cuidado por Deus. Isso é belo, meus irmãos. Perceba como a igreja primitiva exalava o bom perfume de Cristo. No agir que eles tinham um para com os outros. No cuidado de uns para com os outros. Em Atos capítulo 2, a Bíblia diz, Lucas, inspirado, nos diz que havia unidade na igreja. Cada um cuidava do outro. Havia oração, comunhão, coinonia, partir do pão. Nós olhamos e contemplamos hoje a igreja de uma maneira geral. Acontece isso. Via de regra. Um pacificador se preocupa com aquele que não veio no culto. E ora por ele. E liga para ele. E ama. E cuida. E perdoa. Esse é um pacificador. Terceiro lugar, um pacificador não fala mal dos outros. Meu Deus! Você conhece um crente fofoqueiro? Ele dissemina a confusão, a intriga, a inveja. E nós precisamos estar muito atentos a isso. Um pacificador não fala mal uns dos outros. Por quê? Porque ele quer ter a paz de Deus e transmitir a paz de Deus aos outros. Deixe-me resumir nessa noite. Um pacificador só tem um objetivo na vida: glorificar entre os homens. Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal do homem? Qual é o fim principal de um pacificador? Glorificar a Deus, gozá-lo para sempre. Você consegue imaginar o Salmo 133, quando o salmista diz no verso 1, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam? Ali tem um pacificador no meio. Ali tem alguém que transmite paz, porque a união, e onde há união é bom demais, não é? É suave. Quando você chega, nossa, que igreja suave, os irmãos são a bênção, todo mundo unido, com a mão no arado, ninguém olha para a falha de ninguém, ninguém fala mal de ninguém, que bênção! Ali há a bênção do Senhor. Ali há paz, ali há alegria, ali há união. Esse é o objetivo do pacificador, a glória de Deus entre os homens. Presta atenção no que Tiago diz, Tiago capítulo 1, versículo 19. Sabeis, pois, essas coisas, meus amados irmãos, todo homem esteja pronto, tardio e tardio para se irar. Um pacificador, ele é aquele tipo de pessoa que fala pouco, ouve muito e ajuda bastante. William Barclay, comentando esse versículo 9, ele diz o seguinte, e como isso é sério: o homem que divide a igreja é um agente do diabo. O homem que une a igreja está fazendo a obra de Deus. O homem que divide a igreja é um agente do diabo. Misericórdia, pastor. Bate na madeira. Ou você acha que todo mundo é crente? No meio do trigo, há o joio. Cuidado com aqueles que parecem ovelhas, mas na verdade são lobos vorazes.
Pedro vai dizer que o diabo anda ao nosso derredor. Cuidado. Se você anda com alguém que não traz paz, desapegue. Não será uma boa influência para você. Não é o regenerado, não é o bem-aventurado, não é crente. Um crente une, não divide. Quer um outro exemplo? Na igreja de Filipos, carta de Paulo aos Filipenses, havia 2 mulheres da SAF da igreja presbiteriana de Filipos, que estavam discordando em algum ponto. Paulo escreve a carta à primeira igreja presbiteriana de Filipos para tratar, entre outros pontos, com 2 irmãs, Evódia e Síntique. E Paulo, de maneira suave, escreve e diz o seguinte: exorto a Evódia e Síntique que ande concordemente no Senhor. Esse é um exemplo de que pode haver divisão no seio da igreja e que não faz bem para a igreja. E Paulo exorta, Paulo corta o mal pela raiz. Eu quero dizer às 2 irmãs, Evódia e Síntique, você imagina a cena, o pastor pegando a carta de Paulo, abrindo a carta diante da congregação, e ele tinha que ler, não podia pular o versículo. Queria chamar a atenção de Evódia e Síntique, a igreja todinha, de uma maneira só. Evódia de um lado, e Síntique do outro lado. 2 irmãs bicudas, que tomavam a ceia. Ande concordemente no Senhor. E o pastor, coração quebrantado. Minha irmã, Evódia, perdoe Síntique. Síntique, ame Evódia, e as 2 bicudas, uma do lado e do outro. Aí vem Paulo e manda a carta. Aí as 2 se quebrando o coração. E a união. E ao final de tudo, o nome do Senhor é glorificado. Perceba, meus irmãos, não é pelo fato de nós termos o nosso nome escrito no hall de membros de uma igreja genuinamente evangélica que nos torna evangélicos. É como você vive. É a maneira como você pratica a palavra que você aprende. Não adianta, meus irmãos, ouvirmos sermões, ouvirmos estudos, ouvirmos palestras e não colocarmos em prática. Nós seremos como os fariseus, que tinham muito conhecimento, mas que não tinham vida. Sepulcros caiados, que por fora, belos, paletó, gravata, uma boa eloquência, um bom conhecimento teológico, mas não praticava. Nada adianta, meus irmãos, apenas ouvirmos e não colocarmos em prática. O que Tiago nos exorta? Meus irmãos, o coração do pastor é quebrantado. Meus irmãos, não sejam ouvintes negligentes, mas operosos, praticantes. Você sabe o que tem que fazer, faça. Você sabe que tem que promover a paz, promova a paz. Seja humilde de espírito, peça perdão, perdoe, ame, cuide, porque você foi regenerado por Deus. Você agora é nova criatura. As coisas velhas, meu irmão, você não é mais quem você era antes. Martin Luther King diz o seguinte: eu não sou quem eu deveria ser, eu não sou quem eu poderia ser, eu não sou o que Deus quer que eu seja, mas de uma coisa eu sei, eu não sou quem eu era antes. Aos casados nessa noite, como você é com a sua esposa? Não belisque, estou vendo aqui. Maridos, ame a sua esposa como Cristo amou e se deu por ela. Transmita paz no seu lar, meu irmão. Seja você um referencial de paz dentro da sua casa. Para não ficar por baixo, né? Minha irmã, como você trata o seu marido? Eu sei que às vezes dá vontade de você dar um abraço mais forte, né?
Mas lembre de Cristo, você também é falha. Você casou com um homem falho. Perdoe. Ame. Seja submissa ao marido como a igreja é submissa a Cristo. Filhos, como você trata os seus pais. Perceba mesmo, qual é o ponto? Onde eu quero chegar com isso aqui? É a vida prática. Eu poderia trazer toda a teoria, todo um arcabouço teológico e nós concluirmos a pregação com aplicação teórica, mas eu queria chamar a sua atenção para a vida prática. Bem-aventurados os pacificadores, não é pela teoria, é pela prática. É como você é em casa, meu irmão. É como você trata o seu marido, minha irmã. É como você trata os seus pais, jovens. É o respeito que você tem por eles. Como você trata os seus filhos, pais. Como você é na universidade, meu irmão. Na sua escola. No ambiente familiar. Com seus vizinhos. Com seus colegas, com seus amigos. No seu trabalho. Quem é você quando o pastor não vê? Mas não se esqueça, o pastor não vê, mas o pastor dos pastores está vendo. O supremo pastor sabe quem é você e quem sou eu. Você é um agente da paz? Ou você é um agente de Satanás? Como vocês se tratam uns aos outros? Como irmãos que estão peregrinando para o mesmo lugar. Vocês se amam? Cuidam uns dos outros? Você percebeu que alguém está ausente do culto hoje? Você se preocupa com essa pessoa? Você manda uma mensagem. Hoje há uma facilidade. Imagina o apóstolo Paulo com o Wi-Fi nas mãos. Por vezes nós somos tão egoístas. Pastor, eu estou bem, a minha casa está bem, a minha finança não está bem, mas a conta está paga. E o irmão que senta do seu lado? E o irmão que toma ceia junto com você? E aquele disse-me disse, aquela discórdia que talvez você saiba, ninguém sabe, mas você está sabendo. O que você tem feito para disseminar isso, para acabar com isso? Colocar lenha na fogueira? Sejamos nós bem-aventurados, porque se depender de nós, iremos transmitir paz. É isso que o texto nos diz, a palavra do Senhor nos diz. No que depender de vós, tende paz com todos os homens. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Não é pelo tamanho da igreja, não é pela acústica, não é pela eloquência do pregador, mas é pela forma que nós tratamos uns aos outros. Deixa aberto em Mateus, abra comigo um pouquinho mais na frente, no Evangelho escrito pelo apóstolo João. Capítulo 13. Versículo 35. Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 13, versículo 35. Onde está aqui? Vamos ler todos juntos? A uma só voz. Nisto aos outros. Com que frequência nós temos amados uns aos outros? Seja sincero nessa noite. Responda você. A dor do seu irmão é a sua dor também? A lágrima do seu irmão
É a sua lágrima também. Talvez você esteja aqui e saiba de alguém aqui que está passando um momento de aflição. Essa aflição dessa pessoa, ela é também a sua. Você percebe? Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Nisto conhecerão que são os meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. O amor e a paz, eles andam de mãos dadas. O mesmo que transmite paz, transmite amor. E o que transmite amor, transmite paz. O chamado de Deus para as nossas vidas, e eu estou partindo para a conclusão, é para que nós sejamos diferentes. Perceba, você é santo. Palavra hebraica, ágios. Separado. O que isso quer dizer? O mundo está um caos, mas você tem paz. O mundo está aflito, mas o crente tem paz. Lembra do Salmo 3? Deito, logo pego, acordo, porque o Senhor me sustenta. Você pode deitar hoje e pegar no sono rapidamente porque você transmite paz. A guerra está aumentando, mas você chega aí e traz paz. A pessoa está aflita, mas a sua presença transmite paz. Quando você chega, a pessoa, finalmente fulano chegasse. Me dê um abraço. Você consegue compreender isso? Aparentemente nós estamos bem, mas só Deus sabe como está o coração de cada um nessa noite. E tudo que nós precisamos é de paz, amor e cuidado. Lá vai um crente de verdade. Por quê? Por causa do paletó? Não. Porque ele transmite paz. Na sua palavra, doçura. Sua presença é a presença do próprio Deus. Que coisa boa quando fulano está aqui. Transmite paz. Queria concluir com a mesma pergunta que eu fiz no início. Já é a segunda vez, né, que estou dizendo que estou concluindo. O pastor Augusto Nicodemos disse, nunca acredite num pregador quando ele diz, estou concluindo. O que Deus requer de nós. Eu queria aplicar isso às nossas vidas. Em primeiro lugar, se você é bem-aventurado, plenamente feliz, por ser um pacificador, perdoe. Essa é a primeira aplicação. Perdoe. Pastor, o senhor não sabe o que ele fez. Eu não sei e nem quero saber. Mas eu sei o que eu e você fizemos contra Deus. Éramos, por natureza, inimigos de Deus. Mas Ele nos perdoou. Perdoe. Se você tem uma mágoa contra alguém, perdoe. Transmita paz. Seja você um exemplo de paz. Seja você um pacificador. Perdoe, meu irmão. Pastor Dias Lopes diz o seguinte: quando você não perdoa, é como se você estivesse tomando um copo de água, colocasse veneno na água e tomasse, pensando que o outro é que iria morrer. Quando você não perdoa, você faz uma viagem e não tem paz, porque aquilo fica martelando na sua mente. Fulano fez isso, fulano disse isso, fulano pensou isso. Perdoe. Quem não perdoa, adoece. Segunda aplicação, ame. Sem acepção, viu? Ame. Porque em Cristo nós fomos amados por Deus.
Terceiro e último lugar. Cuide. Cuide. Não seja do tipo de pessoa que pega o nome de outra pessoa e lança na lama. Pelo contrário. Seja o tipo de pessoa que cuida do outro, como se cuidasse do seu próprio filho. Se coloque no lugar do outro. Cuide. Eu vi uma imagem nas redes sociais que me chamou a atenção. A imagem de alguns palitos de fósforos. Alguns deles já queimados, outros para serem queimados. Até que chegou em um certo palito de fósforo que aquele palito foi retirado e a chama parou ali. E os demais não foram queimados. Esse é o cuidado que você e eu devemos ter uns para com os outros. Tu viu o que fulano fez? Não vi, mas vamos orar. Acabou. Não seja disseminador de fake news. Nem de disse-me-disse. Corte o mal pela raiz. Cuide um do outro como se fosse a você mesmo. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a tua alma, de toda a tua força, e ao teu como a. Isso vai fazer bem para fulano? Espera aí, faria bem para mim? Não, então, não vamos. Seja um bem-aventurado por transmitir paz. Que aonde você chegue, chegue a paz. Queria orar por você. Mesmo sentados. Feche seus olhos. Convidar o reverendo Flauber para vir orar pela igreja. E logo após, a palavra está novamente com o dirigente. Está dando a oportunidade. Feche seus olhos. Curve sua cabeça. Oremos ao Senhor nesse instante.